Me diz aí, quem nunca teve aquela vontade de tomar aquela gelada depois do trabalho? Ou aquela marvada com os amigos, hein? É claro, se você for maior de idade, logicamente. Bom, parando pra pensar, os nórdicos não eram tão diferentes assim. Eles adoravam uma boa bebida e festejar. Mas... até onde você iria? Até onde você iria pra tomar um gole da melhor bebida do mundo? Talvez você mataria, roubaria, enganaria ou seduziria por um único gole. Bom, hoje vamos falar sobre isso. Oi, e aí? Eu sou o Sirius e lhes apresento o hidromel da poesia. Bom, eu vou dar uma bela de uma resumida, mas existiu uma longa guerra de vários e vários séculos entre os deuses Vanir e os Aesir. Sendo os Aesir deuses da guerra, do combate e da conquista, os Brutamontes, e os Vanir sendo os deuses da agricultura, irmãos e irmãs da terra, salve as plantas. No caso, eles cultivavam, mas também não eram menos perigosos. Acabou que a guerra durou muito tempo, dando isso uma continuidade de mortes e de vida. Vendo que nenhum dos dois lados iam ganhar, eles começaram a perceber que poderiam ajudar um ao outro, tendo vantagens tanto para um, tanto para o outro. Assim, formando um contrato de paz, no caso um pacto, que... mitologia nórdica. Eles cuspiram no chão todo mundo. Tanto os deuses Vanir e os Aesir deram uma gusparada no chão, fazendo assim uma pocinha bonita, e vendo que o contrato estava feito, todos começaram a beber, comer, festejar e dançar. Como se não tivesse muitos minutos atrás. Bom, a farra dos deuses durou muito tempo. Sendo assim, eles depois que beberam, dançaram, cantaram e comeram, decidiram ir embora. Mas então, Odin viu a pocinha na tina que eles tinham cuspido e pensou: por que não? Não devemos deixar nossas... como é que posso dizer? Nosso pacto aqui, no caso. Tendo ele a ideia de tirar aquilo de lá, os irmãos Frey e Freya, que depois do pacto que concordaram morar com os deuses Aesir, olharam e falaram: olha, você tem razão. Por que não transformamos isso em alguma coisa? Então Freya olhou aquela pocinha de guspe e pensou: vamos fazer um homem. É claro que vamos fazer um homem, meu Deus do céu. Então, depois dessa ideia linda da Freya, ela pegou o guspe, começou a moldar delicadamente, formando um homem. Então, lhe soprou vida. E Odin, vendo que o homem já estava formado, olhou para ele e deu o seu nome: Kvasir. Kvasir, o mais sábio de todos os deuses. E Odin olhou para ele e perguntou: você sabe quem sou eu? Ele olhou e disse: você é Odin, pai de todos. O Supremo. Você é Grinir. E é o terceiro. Você tem outros nomes, são muitos para estar, mas conheço todos eles, e também conheço os poemas e cânticos e os Kennings que os acompanham. Curioso, né? O cara nasceu com a sabedoria de tudo. Por quê? Porque ele é a junção entre o coração e a cabeça, tendo a união perfeita, assim sendo o mais sábio de todos os deuses. Como ele era sábio, todos os deuses faziam sempre perguntas para ele, para que respondesse, pois ele sabia exatamente de tudo. Então isso acabava deixando ele com a fama de mais sábio, e também de poeta. Tá, mas o que esse deus tem a ver com o hidromel? É por aí. É uma história bem longa e chata, mas é que, assim, o hidromel tem tudo a ver com esse cara. Por quê? Veja só. Depois de ter respondido boa parte das perguntas dos deuses, Kvasir disse-lhes que iria viajar pelos 9 mundos para que respondesse as perguntas de quem necessitava a resposta. Mas não antes de ser questionado. Os deuses perguntaram: um dia voltarás? Kvasir olha para os deuses e responde: voltarei. Afinal, ainda há mistério da rede, que um dia terá de ser desvendado. O que será que é, né? O mesmo olha para Thor. Quando Thor pergunta: mistério do quê? Porque ele sabe
exatamente como o mistério lhe se refere, que no futuro beneficiará muito Thor. Bom, Kvasir simplesmente sorriu pelos deuses e depois foi embora. E depois passou de cidade, respondendo perguntas de todo mundo que ele via. Seja deuses, seja homens, seja gigantes, ele respondia a cada um. Sempre beneficiando cada lugar com sua presença e sabedoria. Mas é claro, de novo, onde entra o hidromel nisso tudo? Calma. E agora que as coisas ficam interessantes. Na cultura nórdica, os anões também são referidos como elfos negros. Curiosamente, muitos dos contos que eu pesquisei e achei sobre os irmãos anões, eles eram referidos como elfos. Eu não entendi o porquê, mas tava assim, elfo negro. É uma curiosidade bem legal. Mas entrando no assunto, haviam 2 irmãos numa cidade. Elfos negros que moravam à beira-mar, que faziam experimentos alquímicos, construíam armas, entre muitas coisas que os anões normalmente fazem, claramente. Sempre fascinados com a possibilidade de criar algo novo, e maravilhados quando criam. Seus nomes eram Fijalar e Galar. Meu Deus do céu, o nomezinho nórdico sempre é ruim de falar, né? Meu Deus do céu. Quando ambos souberam que Kvasir viria para a cidade, se animaram. Se animaram tanto que, quando souberam que ele estava lá, Fijalar e Galar saíram correndo em busca do deus. E o encontraram no grande salão, respondendo à pergunta de muitos moradores, e ensinando eles como purificar a água, de como tecer roupas, utilizando urtigas. E também revelou uma mulher, quem roubou a faca dela. E também por algum motivo, literalmente, ele só saiu falando um monte de coisa e respondendo perguntas. Mas, então, os 2 irmãos olharam Deus e se aproximaram. Já com um ar de mistério, os irmãos chegam no Deus e falam: "Temos uma pergunta que nunca lhe fizeram antes." Disseram os irmãos claramente. Mas uma deve ser feita em particular. Pode vir? Ou seja, ele mandaram seguir ele ali na surdina. O que será que eles querem, né? Mas, em tom de humildade, ele disse: "Eu vou." Então, os 3 caminharam uma grande caminhada até a fortaleza dos irmãos. As gaivotas gritavam, as sombras pairavam em volta, as nuvens cinzentas começavam a chover, blá 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 blá. Aquela mesma mania de tipo, imagina um castelo gótico medonho, é isso. Tendo chegado no local, na casa dos anões, haviam 2 tonéis. Estranhando o lugar, ele pergunta o que eram aquilo, e os anões respondem que são tonéis, que um se chama Son e o outro se chama Bondin. E novamente ele questiona o que era aquilo à sua frente. E o anão, confuso, como não pode saber se é tão sábio? Isso é um caldeirão, que se chama Odririr, a provocadora de êxtases. E também ele observou e comentou que havia mel, bastante mel, bem líquido. Então os irmãos viram a situação que Deus se encontrava e só concordaram, dizendo que era isso mesmo. Saíram mel, frutas e várias outras especiarias de levedura. Os mesmos questionaram Deus, perguntando: "Se és tão sábio, já deve saber o que estamos planejando fazer. E o que estamos planejando fazer?" E sendo sábio, ele simplesmente falou e descreveu tudo o que eles iriam fazer, como a vasta sabedoria que tinha. O Deus parou, analisou e descreveu: "Ao que me parece, sendo vocês ao mesmo tempo inteligentes e malignos, os 2 talvez tenham decidido matar seu visitante e deixar o sangue deles correr para os 2 tonéis, Son e Bong. Então, vão aquecer o sangue aos poucos na caldeira Odrerir. Depois vão adicionar mel recém-extraído à mistura e deixá-la fermentar até se transformar em hidromel. Seria o melhor hidromel já criado. Uma bebida capaz de intoxicar quem quer que prove, mas também capaz de dar o dom da poesia e da sabedoria a quem a bebe." E foi assim que o hidromel foi criado. Mas, claro, tendo vários poréns. Bom, os anões realmente cumpriram o que o Deus falou. Infelizmente, isso aconteceu com ele e eles produziram o tão hidromel. E ficou tão saboroso que eles não paravam de beber. E encheram os 3 com o caldeirão e os 2 tonéis.
tudo hidromel do mais saboroso possível, que deu a eles o dom da poesia, de romantizar qualquer coisa que pudessem, de fazer cânticos, até mesmo escrever lindos e lindos parágrafos. Mas nem tudo são flores. Os deuses no outro dia questionaram, pois que Kvasir veio visitar os anões e sumiu misteriosamente. E na maior cara de pau, os anões pegam e mentem pra ele, dizendo que não conseguiu responder às perguntas e acabou se matando, ou que ele se matou antes mesmo de que tenha respondido alguma pergunta, assim revelando que que a divindade morreu. Bom, eles entregaram o corpo pros deuses e levaram pra Asgard. Ah, e uma curiosidade, nem sempre um deus fica morto por muito tempo. Geralmente, às vezes ele ressuscita, volta como outro tipo, aí depende muito da história, mas ele vai voltar. Bom, mas voltando pra história principal aqui do vídeo, o hidromel. Vocês perceberam que eles literalmente fizeram toda essa gambiarra só por causa de uma cachaça? Literalmente, os caras mataram um ser divino pra produzir a melhor bebida possível. Mas isso custou um preço bem alto, afinal, eles degustavam e sempre falavam do mel deles. Eles sempre produziam belas poesias, belas composições e viviam apreciando esse hidromel. Mas eles lembraram que tinha uma dívida a pagar. E esses cainhas só davam o hidromel pra quem eles convia. E eles não gostavam de ninguém, então duvido muito. E sobre a dívida que eu falei, alguém veio cobrar. Eles deviam para 2 gigantes. O gigante Gilling e sua esposa, que não achei o nome dela, mas tá, sua esposa, então esposa do gigante, vamos chamar assim. Eles visitaram ambos num dia de inverno. E, não sendo burros, os anões decidiram levar ele pra dar um passeio de barco, deixando a esposa, mas levando o homem. O pior é que não foi nem com segundas intenções, já que geralmente nas outras viagens que eles já iam pra costa, o barco ia tranquilamente. Mas dessa vez não foi o caso, porque ele bateu em várias rochas e balançou o barco, assim arremessando o gigante à água, fria e gélida. Eles até gritavam para ele voltar nadando, mas ele não conseguia, porque o gigante não sabia nadar. Assim, sendo essa a última coisa que ele falou, em vida enquanto a água enchia sua boca e se afogava, assim tendo seu corpo submergido ao mar. Ele até poderia ter sobrevivido se não tivesse batido a cabeça, mas isso não desanimou os anões, até ficaram felizes, já que agora eles não deviam mais ninguém. Só que ainda tem a esposa. Ah, e essa parte é meio idiota da parte deles, porque quando eles voltam de barco, tinha a esposa dele. Aí ele, como é que eu posso dizer isso? Ela chegou e questionou a eles onde estava o marido deles. Eles pegaram, pararam um pouquinho, refletiram um pouco sobre a vida, olhando pra ela. Quem? Gilling? Ah, ele se afogou. Ou melhor, ele bateu as botas, foi de Vasco. Foi jogar no Vascão. Então, o que aconteceu? Logicamente, a mulher começou a ficar em prantos. Claro, o marido dela morreu. E o que pode acontecer de errado, né? Nessas histórias tão bonitinhas e confortaram a moça? Não, eles ficaram tão irritados com o choro dela que digamos que mandaram ela pro Vasco também. Foi atacante no Vasco, junto com o marido. Tipo, ela só queria um conforto, eles foram lá e silenciaram a dama. E essa foi a pior ideia deles. E viveram como se nada tivesse acontecido. Eles só mataram 2 gigantes e foram embora, como se nada tivesse acontecido, e continuaram bebendo, né? Tranquilamente, esse precioso hidromel, que dava a eles o dom da poesia, da sabedoria. E pra não ficar, né, estranho nem desonroso, enquanto eles bebiam hidromel, eles romantizavam como os dois partiram, literalmente. Eles faziam contos como ele bravamente pulou no mar, ou como ela em prantos chorava pelo seu amado. Ah, são uns cretinos. Mas isso não ficou impune por muito tempo, pois numa noite de bebedeira, onde eles não lembravam nem onde eles estavam, eles acabaram sendo emboscados e levados, e acordaram amarrados em um barco. Curiosamente, o barco era do filho dos 2 gigantes, que os questionou. Primeiramente, os anões perguntaram: quem é você? E o gigante responde: eu sou o Sutunk. Ouvi dizer que vocês andam se gabando para o vento e para as ondas e para todo mundo de terem matado meu pai e minha mãe.
Só que em vez de sentir culpa ou medo, eles pegam e falam: ah, então é por isso que a gente tá amarrado. Aí o outro: é por isso mesmo. E na Pequena Esperança, Fijalar até faz uma brincadeira, um tom esperançoso, dizendo: eu espero que você nos leve a um lugar bem glorioso, sabe? Um lugar de honra. Onde a gente vai comer, beber, vai até desmarrar a gente, né? A gente vai se divertir junto, uhul! Até parece, porque ele simplesmente pega eles e joga numa ilha, dá pra chamar de ilhazinha. Na verdade, eram rochedos, onde o pai de Suttung, Gilling, morreu. No caso, ele levou eles até lá pra uma punição. E não foi pouco. Ele simplesmente pegou e amarrou eles lá. E a maré estava baixa e ele ia esperar até submergir, onde ele iria literalmente afogar os anões aos pouquinhos. Quando ambos viram que não era isso que ia acontecer, tipo, que eles iriam ser libertos e tudo mais, sentaram em desespero e tentaram negociar várias vezes com o gigante, mas não funcionou. Ele estava certo que eles iriam ir pro Vasco também. Eles até gritavam: vai nos deixar aqui, a maré vai começar a subir, nós iremos nos afogar. E o gigante só olha pra eles e falou: essa é a minha intenção, exatamente por isso vocês estão aí. Eles gritavam: piedade, piedade, tenha piedade de nós. E então ele sempre retrucava: a mesma piedade que vocês teve com a minha mãe, a mesma piedade que vocês tiveram com meu pai. E eles não sabiam o que responder, balbuciavam, e tentavam negociar com um ser que estava simplesmente de olho na vingança. Até que, numa das negociações, eles gritaram que iriam compensar. Ele falou: não tem como me compensar com nada. Nada que vocês tenham eu possa ter, que eu irei querer. Então, nós temos cachaça. Eles: eu quero sim, obrigado. Foi quase isso. Eles descreveram que eles tinham o hidromel. Não qualquer hidromel. O hidromel da poesia, feito do deus Khazir. Então, ele falou: eu posso dar uma pensada. Sim, ele torturou eles pensando se ele ia pegar o hidromel ou não. Ele refletiu: eu tenho de tudo, eu tenho pedras preciosas, tenho metal e tenho tudo que eu quero. Mas esse hidromel não tenho. Um hidromel capaz de dar o dom da poesia. Refletindo até não poder mais. E os anões berrando mais forte ainda, gritando que não tinha tempo a pensar, só eles sabiam onde estava o hidromel e tudo mais. E no fim ele acabou aceitando, porque quem não aceita um goró desse, né? Bom, meio que ele aceitou e libertou os anões, dizendo que pouparia a vida deles. Mesmo assim, deu uma extorquida a mais neles, levando algumas coisinhas mais preciosas junto com o hidromel. Claro, saíram humilhados, mas saíram com vida, tendo assim somente seu hidromel surrupiado por ele. Mas algo tão precioso, eles sentiram muita falta, e acabaram espalhando por todo canto, todo lugar que iam, que eles foram maltratados e surrupiados por Suttung, e falavam que ele tomou para si o hidromel que era antes deles. Mas é claro que tal fofoca não poderia ficar sem os corvos de Odin ouvirem. Hugin e Munin ouviram tal fofoca e decidiram chamar o pai de todos. Bom, é claro, se você quer saber o que aconteceu com o hidromel e com o resto da história, por favor, clique aí no gostei, segue o canal e espere o próximo vídeo, porque contarei sobre Bolverk, o ladrão do hidromel. Bom, valeu, até o próximo vídeo. Segue pra parte 2.